Gravando. Então, bem-vindas a mais uma aula aí de Geografia Física. A aula de hoje, o tema da aula de hoje, pelo cronograma, é fontes de energia. O Lucas, de Geografia Humana, Geografia Geral, ele já deu essa aula de fontes de energia para vocês. E aí, na nossa última aula, eu perguntei se vocês gostariam que eu falasse um pouco mais sobre isso. Então, essa aula vai ser como se fosse uma revisão do que o Lucas já deu. E aí, eu acrescentei algumas coisas para deixar um pouco mais atrelado à geografia física. Eu não vou entrar em detalhes de algumas coisas, tipo o petróleo e tal, e a questão política disso. Vamos focar um pouco mais na parte da geografia física da coisa. Beleza? Vocês estão vendo a apresentação, né? Vou começar então. Bom, vamos lá. Então, começo aí a aula falando o que é energia, né? Eu tirei essa definição aí do dicionário, a capacidade que um corpo ou um sistema físico tem de produzir trabalho, ou a fonte energética, como eletricidade, luz, enfim. Tudo na Terra, seja natural ou seja antrópico, ou seja, coisas que os seres humanos produziram, possui uma fonte de energia que permite seu funcionamento. Tudo que funciona, desde os nossos corpos até as máquinas que a gente fabrica. Tudo precisa de algum tipo de energia para que funcione. E aí, em nossa sociedade, a gente utiliza a energia para várias coisas. Principalmente aí para o deslocamento de funcionamento de máquinas, né, de maquinário geral, deslocamento de veículos e também para gerar calor ou produzir eletricidade. Essa eletricidade aí que tanto vai servir como própria fonte de energia para equipamentos, máquinas, tudo, para carregar o nosso celular, desde o nosso celular carregando até o funcionamento da nossa geladeira ou do metrô de São Paulo. E a própria eletricidade é gerada pela energia e vai dar energia para outras coisas. A gente até costuma falar quando acaba a eletricidade em casa, a gente fala que acabou a energia, né? Então, energia nesse sentido aí. E aí, essa imagem é para mostrar mais ou menos o processo de transformação de energia. A energia elétrica, ela não surge já como energia elétrica. Primeiro pode surgir uma energia hidráulica ou uma energia mecânica que vai gerar essa energia elétrica, por exemplo. E aí essa imagem é para mostrar mais ou menos isso. A gente tem aqui a energia elétrica que pode dar origem à energia térmica, por exemplo, aí um aquecedor, né? E o contrário também é verdadeiro, né? Energia térmica aqui dando origem para a energia química, a energia de radiação que pode dar origem à energia elétrica e assim por diante, todo esse ciclo aí. Lembra um pouco lá o ciclo das rochas, mas é só para ficar claro isso de que nem todo tipo de energia surge como sendo aquela energia presente na natureza. Energia elétrica, a gente não encontra ela já feita, prontinha na natureza, né? Encontra, mas não para os usos que a gente dá para ela. Beleza? Ficou claro aí, mais ou menos? Espero que sim. E aí, os tipos de energia, a gente classifica as fontes de energia, né? Da onde que essa energia virá, da onde ela provém, são as fontes, e as fontes de energia a gente classifica, assim como os recursos naturais, em dois tipos, porque essas fontes de energia também são recursos naturais. Lembra que a gente falou de recursos naturais, que a gente tem recursos renováveis e não renováveis? E as fontes de energia a gente classifica do mesmo jeito. As energias renováveis, que a gente pode encontrar aí também textos e tal, chamando elas de energias alternativas. Energias alternativas, geralmente, é um termo usado para falar de energias renováveis. São aquelas que são inesgotáveis ou que se formam na natureza num prazo relativamente curto. E aí a gente tem a energia solar, né, a energia térmica do calor do sol, energia eólica dos ventos, que aí vai ser energia mecânica, né, fazer o vento movimentando, energia hidráulica, que também vai ser energia mecânica, a força da água, a biomassa, os biocombustíveis, energia geotérmica, que é proveniente do calor dentro da Terra, mas a gente já vai falar um pouco mais sobre ela. E as energias não renováveis, assim como as fontes de recursos, são aquelas que não se renovam no prazo curto. O planeta precisa de milhões de anos para produzir as fontes essas fontes de energia. São aí os combustíveis fósseis e a energia nuclear.
começar falando, então, das fontes não renováveis e os seus fins. A gente tem aí, eu vou falar rapidamente sobre todas elas, porque eu acredito que o Lucas já falou bastante para vocês sobre isso. Mas depois, se quiserem, voltem nos slides para ler, eu tentei deixar escrito bem didático, tá? Então, energia nuclear ou energia atômica, ela é proveniente da fissão no núcleo do átomo de urânio enriquecido, o que libera uma grande quantidade de energia. A gente utiliza essa energia para quê? Para a produção de eletricidade, a partir do aquecimento da água, que vai se transformar em vapor e ativar os geradores. Então, a gente está fazendo com que esse calor que foi gerado dê origem ao vapor, que vai movimentar as turbinas de forma mecânica. Então, olha aí como de uma energia a gente passa para outra para chegar na quantidade que a gente precisa de energia, né? Bom, os Estados Unidos é o país que lidera a produção desse tipo de energia, e a produção desse tipo de energia só pode ser realizada sob rígidos critérios de segurança, porque é muito perigoso. Tá aí Chernobyl, que não me deixa mentir. Grande acidente de Chernobyl, até ficou famosa no passado a série da HBO, Chernobyl, bem legal a série, para quem tiver a... Ah, tá tentando entrar? Peraí, não tá. Não apareceu aqui pra mim. Ué, fala pra ela tentar de novo, porque não apareceu pra mim notificação aqui, tá bom? Bom, vou falando enquanto isso, deixa eu ver. Ué, que estranho, alguém removeu ela da reunião. Eu não removi ninguém, gente, eu não tava nem vendo. Bom, vamos ver se ela consegue entrar de novo. Enfim, vou me atualizando, tá? Bom, e aí eu tava falando de Chernobyl. Chernobyl teve aquele grande acidente, né? Uma usina nuclear, uma cidade lá na Rússia, com uma grande usina nuclear, teve um grande acidente e hoje a cidade, a gente não pode nem visitar, porque tem resquícios ainda de radioatividade, né? Por causa aí da atividade na usina. Então, a energia nuclear tem muito a ver com energia radioativa, tá bom? Sabe quando a gente fala que uma coisa é tão ruim que a gente chama de Chernobyl? Ou tipo aqueles caras que não prestam, a gente chama de Chernobyl? É por isso, porque é tóxico. Totalmente tóxico, e acidentes com usinas nucleares podem causar esse grande excesso de toxicidade no ambiente. A gente tem uma usina nuclear aqui no Brasil, que é a usina de Angra, e aí agora no começo da aula estava tocando Angra dos Reis, do Legião Urbana, porque a música foi feita no contexto da construção da usina nuclear de Angra, né? Tem uma parte da música, como é que ele fala? Das estrelas caindo, enfim, eu sempre achei a música tão bonita. Só depois, quando eu associei que o que ele está falando das estrelas caírem do céu e as pessoas queimando, eu pensei, gente, isso tem a ver com acidente nuclear. E aí a música de bonita passou para super assustadora para mim. Mas coloquei a música lá como recomendação para quando vocês ouvirem, vocês lembrarem de fontes de energia, beleza? E aí, ela não conseguiu entrar ainda? Acho que não, né? Deixa eu responder. Bom, enfim, tô falando. Ah, entrou e saiu. Ah, pelo menos ela conseguiu entrar, então. Beleza, então. Vamos ver. Espero que ela consiga ficar. Seguindo, então, agora que eu falei aí de Legião Urbana, Rússia e energia nuclear. Ah, sim, os Simpsons também, né? Lá a cidade do Springfield, né, dos Simpsons, tem uma usina nuclear que aparece lá no começo. O Homer trabalha lá, né? Tem essas torres aqui que são típicas de usinas nucleares mesmo. E aí, às vezes, de vez em quando tem uma piada, né? Com, por exemplo, o peixinho de 3 olhos lá por causa da radioatividade da usina. Enfim, qual que é a vantagem dessa energia nuclear? Ela não libera gases do efeito estufa,
né? O que é legal, só que aí se der um acidente é pior do que se liberasse, né? Enfim. E não depende de fatores climáticos para viabilizar seu uso. A gente vai ver que algumas fontes de energia precisam de grande investimento de recursos ou depende das características climáticas para que a energia seja gerada. A desvantagem é que ela é cara em relação às outras fontes de energia. A construção de uma usina hidrelétrica, de uma usina termonuclear, ela sai caro, né? E o seu uso representa alto potencial de risco de acidentes nucleares. E quando tem um acidente nuclear, é feio mesmo, assim, é sério. Então, essa grande desvantagem, e por isso que tem um grande movimento de pessoas que são totalmente contra a construção de usinas nucleares. E aí, os combustíveis fósseis, que são os recursos oriundos da decomposição da matéria orgânica, ou seja, dos fósseis mesmo, animalzinhos, plantinhas morreram lá na Idade da Pedra, e aí aqueles fósseis deles é que vão dar origem aos combustíveis fósseis, o petróleo, o gás natural, o carvão mineral, beleza? Eles ficam presos lá em rochas sedimentares, geralmente, em grandes profundidades, porque justamente aquele peso todo que fez com que aquele material se decomposse tivesse uma decomposição de certa forma que gerasse, depois de milhões de anos, o petróleo, o gás e tal. E cerca de 81% de toda a matriz energética global advém dos combustíveis fósseis. O que tem muita relação aí, fato esse, tem muita relação com a questão de aquecimento global, de efeito estufa, amplificado, e essas coisas. Combustíveis fósseis, então, como está mostrando essa imagem aqui, ó, né? Combustíveis fósseis lá em torno do planeta, causando essa densidade de calor aí em torno do planeta. São utilizados na geração de energia para funcionamento direto de máquinas e veículos, por exemplo, carros, para aquecimento também, então geração de energia térmica, e produção de energia térmica para posterior geração de eletricidade, né? Queima-se lá combustível para vapor girar turbinas, então outra forma aí de geração de eletricidade. Falando um pouquinho sobre cada um deles, o carvão mineral, que é um combustível fóssil, é composto principalmente por carbono. Foi muito popular durante a Revolução Industrial, queimava-se carvão para as máquinas funcionarem, né? Visto que vocês já devem ter visto algo sobre Londres da Revolução Industrial ser toda cheia de fumaça e toda poluída, e as pessoas todas sujas de fuligem, porque era queima de carvão para fazer as máquinas funcionarem, e aquela poluição toda ali estava contaminando a vida das pessoas, né? Tem grande poder calorífico e gera energia por meio da queima, que é isso que eu estava falando. Apresenta alta eficiência energética e é bastante abundante. Só que ele também é extremamente poluente, tá? Tanto para você queimar o carvão, ele polui tanto na queima quanto na extração dele, na mineração do carvão. Tá? O processo também é degradante e poluente. O gás natural, alto teor energético, ele também pode ser usado na geração de eletricidade ou como combustível, ele por si próprio, né? E de todos os combustíveis fósseis, ele é o mais limpo, ele é o mais ok, é o que menos polui. Então, ponto positivo aí para o gás natural. E o petróleo, eu acredito que o Lucas falou bastante sobre o petróleo para vocês, tem toda uma questão política e econômica em torno do petróleo. Mas o que é o petróleo, afinal, né? É essa substância oleosa, menos densa do que a água, por isso que quando tem derramamento de petróleo no mar, ele fica ali boiando, e vocês acompanharam, né, no ano passado, o vazamento de petróleo no Nordeste, as pessoas tentando tirar aquele óleo da água, ele é bem oleoso mesmo, e água e óleo não se misturam, né, mas ainda assim é bem prejudicial aí para a água, bem poluente. Diversos insumos derivam do petróleo, então o petróleo não é só o petróleo por si, do petróleo a gente tem gasolina, óleo diesel, querosene, o próprio gás de cozinha nosso também tem petróleo na sua composição, e isso eu estou falando de combustíveis. O petróleo dá origem a várias outras coisas, diversos tipos, acho que todos os tipos de plástico, né? Queria que o Dani estivesse aqui, porque, né, manjo na área de química, mas tem toda essa questão aí. A gente consome muito petróleo,
não só como materiais, mas também como combustível, né? Inclusive aí no nosso gás de cozinha. Ele é bastante poluente, mas ele movimenta fortemente a economia mundial. Aqui no Brasil, a gente está acostumado a ver na TV plataformas de petróleo no mar, que é porque a gente tem o pré-sal, que é uma grande fonte de petróleo aí na costa do Brasil, né? Então, grande parte do petróleo brasileiro é retirado do fundo do mar, né? Mas é só do mar que a gente retira petróleo? Não, a gente também tem petróleo sendo retirado em terra firme, em continente. E aqui, essa fotinha da esquerda está mostrando justamente um equipamento extraindo petróleo aí em continente. Essa fotinha do meio é uma plataforma petrolífera em alto mar, né? Retirando petróleo lá, uma altíssima tecnologia para fazer isso, porque você tem que colocar um negócio que vai furar, mas ele tem que atravessar toda a coluna d'água, depois perfurar o solo marinho e ir bem fundo. Imagina o quanto de material, de recurso, de dinheiro que não vai nisso. Por isso a Petrobras, que retira a principal empresa aí, retirar petróleo do pré-sal, descobriu e tal, ela é referência aí no mundo em questão de tecnologia, beleza? E é muito legal que a Petrobras seja pública, né? A questão da energia no Brasil e a questão das empresas públicas, elas estão bem ligadas, porque muitas vezes é justamente porque foi o governo que teve a iniciativa de colocar recursos nisso, é que as coisas cresceram a ponto de depois serem privatizadas, né? Então, tem relação aí com as hidrelétricas a mesma coisa, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Oi, Marcos, tudo bem? Beleza, vai ouvindo aí a aula então. Ah, tá. E essa chargezinha aqui, né, tá em inglês, mas o que que o dinossaurinho tá falando pro outro? Oh, eu vejo que o seu futuro guarda para você um importante lugar na indústria do óleo, ou seja, o dinossauro ele vai aí ser muito importante para a indústria do óleo, mas não como um empresário, né? Já que é um combustível fóssil, né? A piadinha aí. Bom, vantagem dos combustíveis fósseis, eles são eficientes, bastante eficientes. Existe uma relativa facilidade na localização dos reservatórios e na extração e no processamento, né, isso está bem difundido, e eles acabam sendo mais baratos do que as fontes alternativas, que é que a gente vai falar já já, tá bom? A desvantagem, é uma fonte não renovável, só por isso é uma desvantagem, vai chegar uma hora que a gente só usasse combustível fóssil, ia chegar um dia que a gente não ia ter mais, porque o planeta não ia ter conseguido produzir a tempo, né? E eles são bem poluentes, sua queima libera poluentes à atmosfera, levando à danificação da camada de ozônio e aí aquecimento global, intensificação do aquecimento global, mudanças climáticas, poluição, aumento do nível do mar, no aumento por causa do derretimento das calotas, aumento da temperatura do mar, tudo isso que a gente já viu de problemas do aquecimento global. Grande parte da culpa do aquecimento global são os combustíveis fósseis. E aí agora um pouco das fontes renováveis. Primeira das fontes renováveis, que também são chamadas aí de fontes alternativas, energia eólica, que é a força dos ventos. O vento bate, gira essas hélices gigantes, os aerogeradores, que vão converter essa energia mecânica em energia elétrica. Para que a gente usa energia eólica? Basicamente para gerar energia elétrica. Então, tem esses ventiladores gigantes aí, os cataventos gigantescos, né? Aqui, a fotinha de cima é um campo eólico. Na Espanha tem muita geração de energia eólica. Olha quantos cataventos num espacinho, né? Quer dizer, que na verdade é uma espação. Olha o tamanho que pode ser esse tal desse catavento. Tem menores, claro. Inclusive tem um aí, ali dentro da USP, tem uma turbina eólica em cima do prédio, um dos prédios da Poli, perto daquela rotatória do cavalo, para quem estava acostumado a andar dentro da USP, deve ser mais ou menos onde eu estou falando, perto do IME ali. Ela é pequenininha, mas existem umas grandonas, olha as pessoinhas aí em cima da turbina, né? Só para vocês terem uma noção aí de escala. Qual que é a vantagem? Ela não emite gases poluentes e tem baixo impacto ambiental.
ela é super alternativa, super clean, super green, assim, super sustentável, né? Não tem impacto, não polui, nada. Qual que é a desvantagem? Porque tudo tem que ter uma desvantagem, né? Infelizmente, tudo tem uma desvantagem. O impacto dela, a instalação dos aerogeneradores, ela tem um impacto não no meio ambiente em si, diretamente, mas ela tem impactos indiretos, né? A instalação provoca modificação na paisagem, então você tinha uma paisagem lá, um campo aberto, agora você tem um monte de coisa estranha plantada ali, né? Demanda um grande espaço e ela também pode prejudicar, e esse é o impacto mais grave que vai. Não é bem grave, você vai falar, então vai, mas é grave sim. Prejudica a rota migratória de aves, né? Muitos casos de aves que em rota migratória batem nessas turbinas e acabam, né, morrendo, tadinhos. E o que pode ser ruim dependendo da espécie para a questão da própria biodiversidade mesmo. Então, esses são os principais impactos aí. A energia solar. Acho que a energia solar é mais legalzinha mesmo. Ela é proveniente do aproveitamento da luz do Sol. O Sol está sempre aí. Enquanto a gente existir no planeta, o Sol vai estar aí iluminando a gente. Tanto porque a hora que o Sol resolver desligar, a gente desliga junto. Não vai ter muito o que fazer. Então, é uma energia que está sempre aí, né? A energia solar. Bom, vamos lá. Ela é utilizada na produção de eletricidade, e a gente chama de energia fotovoltaica, e aquecimento de água para consumo. Sabe quando tem placas de energia solar em cima das casas para aquecer a água do chuveiro? Exatamente isso. Entretanto, a energia térmica gerada também pode ser utilizada na geração de eletricidade. E aí tem muitos casos, e isso tem crescido bastante aqui no Brasil, que é gente que coloca placa solar e não precisa mais da rede da Enel, por exemplo. Não precisa mais ficar dependente da rede de energia elétrica aí da rua. Então, ela é autossustentável. Bate sol lá na casa o dia inteiro, então gera energia, a energia que eu preciso. E aí, o que tem sido muito comum é que, em casos assim, quando sobra energia, tem uma galera que devolve essa energia para a rede pública. E em alguns casos até tem gente que ganha dinheiro com isso, devolvendo dinheiro, devolvendo energia aí. É como se estivesse vendendo energia elétrica para a rede. Eu não sei exatamente no detalhe como é que isso funciona, mas eu sei que existe essa possibilidade aí, tá bom? O que eu ia falar? Não, acho que estava aqui tá nas vantagens e desvantagens. Bom, vantagem. É uma fonte de energia limpa, abundante, porque né, bate sol todo dia, e inesgotável. E apresenta então um bom custo-benefício. Só que aí vem a desvantagem, ela ainda requer avanços tecnológicos que viabilizem esse custo. Porque assim, ela tem um bom custo-benefício por mais a longo prazo. Para nós, réis mortais, que não temos muita grana, custa muito instalar um sistema desse. E a gente só vai ter retorno, tipo, a gente só vai ter economizado energia suficiente para compensar o que a gente gastou o que a gente gastou para instalar depois de muito tempo. Mas em algum momento a gente vai ter esse retorno, só que ainda requer alto investimento. Ainda é uma tecnologia em desenvolvimento, beleza? E uma outra desvantagem que eu acabei esquecendo aí é que não aqui para a gente, no caso, que a gente é um país tropical e a gente tem boa insolação o ano inteiro, mas para lugares de clima temperado pode não ser uma boa porque a gente não tem incidência solar por longos períodos o ano inteiro. No inverno, né, como a gente já viu, em áreas temperadas aí, principalmente mais perto dos polos, no inverno os dias acabam ficando muito curtos e as noites muito longas. Então isso pode inviabilizar o uso de energia solar em locais assim, beleza? A energia geotérmica, ela é proveniente do calor interno da Terra, né? A Terra tem esse calor dentro dela aí, vindo do manto, lá do núcleo do manto e tal, de dentro da crosta. Em alguns lugares, o calor interior da Terra, inclusive, aquece águas subterrâneas. Na verdade, é assim que funciona a energia geotérmica, né? É que em alguns casos, vocês já ouviram falar de termas, lugares que tem água quente, que o pessoal vai tomar um banho. Eu sou doida por ir num lugar desse.
é energia térmica de dentro da Terra que está aquecendo aquela água quentinha, porque a crosta ali tem alguma coisa, alguma falha, que faz com que o calor interno da Terra chegue ali e aqueça aquela água. E aí, em lugares que ela aquece muito, fica gerando esse vapor, né? As águas subterrâneas lá, os aquíferos são aquecidos, a água começa a evaporar e começa a sair vapor de dentro para fora da Terra. E aí, perfurando ali a crosta, instalando uma usina ali onde isso acontece, a gente pode aproveitar esse vapor para gerar energia. É assim que funcionam as usinas geotérmicas. Elas geralmente então são instaladas sobre esses hotspots, essas fissuras na crosta que fazem com que o calor saia, e vai movimentar as turbinas e a partir daí gerar energia elétrica. A vantagem é que é uma energia totalmente limpa, é só vapor de água, e a sua instalação prejudica muito pouco ou praticamente nada o ambiente. Não tem interrupção ou inconstância, está sempre saindo esse vapor de água ali, o aquífero geralmente, né? Está sempre sendo recarregado e aquele calor tá ali saindo por aquela fissura o tempo todo, porque o calor de dentro da Terra não acaba nunca. A desvantagem é justamente a perfuração aí da crosta para aproveitar esse calor, que pode ter altos custos. E alguns químicos utilizados no processo de geração de eletricidade podem ser poluentes, mas é uma coisa mais mínima, assim. Bom, seguindo, biomassa e biocombustíveis são esses recursos de origem orgânica que produzem energia a partir de sua queima, a queima da biomassa, ou da queima dos seus derivados, que são os biocombustíveis. Tá? Como biomassa de queima direta, né? A gente queima a biomassa em si para gerar energia. A gente pode citar a lenha, né? A gente não queima a lenha para gerar calor, para fazer a pizza lá no forno da pizzaria, a lenha, né? Com forno a lenha. Ele está gerando energia ali, gerando calor. Também tem o bagaço de cana e outros resíduos agrícolas e até excrementos de animais, que são queimados aí para gerar essa energia. E aí, como derivados, a gente tem o etanol, principalmente, mas também o biodiesel, o biogás e o óleo vegetal. O etanol merece algum destaque, né? Porque a gente produz muito etanol, eu já vou falar um pouquinho mais. Bom, os biocombustíveis são produzidos principalmente a partir de plantas oleaginosas, como a cana-de-açúcar, que dá origem ao nosso etanol aqui no Brasil, o milho, que dá origem ao etanol também lá nos Estados Unidos, a soja, a mamona e outras. Todas as plantas que geram óleo também, beleza? Mesmo óleo de cozinha, não é óleo de soja? Então, é porque a soja é uma oleaginosa que gera óleo, e se ela gera óleo, ela também pode gerar combustível. Bom, vantagem é pouco poluente, né? E a renovação é bem tranquila. Vi um pássaro voando aqui na janela, pensei que era aquele bicho, meu coração acelerou. Enfim, depois falamos mais disso. E a desvantagem, o processo de produção e demanda pelo recurso pode levar ao desmatamento de grandes áreas para a agricultura, porque para a gente plantar. E aí, quem estava na aula que eu dei conjuntamente com a professora Bruna e o professor Daniel, sobre a cana-de-açúcar e etanol e tal, eu falei lá para vocês do latifúndio. Então, para a gente plantar cana-de-açúcar é o suficiente para gerar bastante etanol para a gente usar como combustível, a gente precisa de grandes áreas. Então, a gente tem que ter latifúndios. Não tem que ter, né? Mas acaba tendo grandes latifúndios aí, né? Grandes proprietários de terra que plantam na sua terra toda, que já é enorme, uma mesma coisa. Então, a gente tem aí esse problema da monocultura e do latifúndio, que podem, em certa medida, serem prejudiciais ao meio ambiente, né? O plantio indiscriminado pode levar aí à exaustão do solo e o seu uso pode impactar os recursos hídricos em virtude da demanda de água. Então, a gente tem uma grande plantação, precisa de muita água, né? E aí, falando um pouquinho especificamente sobre o etanol, só para não deixar de falar, por quê? Porque o etanol, o Brasil é o segundo maior produtor do planeta, ficou do planta aqui, vou arrumar isso depois. Segundo maior produtor de etanol do planeta e o maior produtor de etanol de cana-de-açúcar do planeta, tá bom? Somos um dos maiores produtores de cana-de-açúcar do planeta.
E o estado de São Paulo, aqui, nossa querida casa, lidera aí a produção de cana-de-açúcar e de etanol no Brasil, beleza? Isso é uma coisa boa aí do etanol, ele é muito importante para a nossa economia. Quais que são as coisas ruins? A produção do etanol também acarreta na existência dos latifúndios com monocultura, que é o que eu estava falando agora, e tem como consequência os problemas sociais e ambientais. O problema social do latifúndio, um cara só tendo um monte de terra, quando tem um monte de gente aí sem ter onde plantar e colher e vender e tal. E outra desvantagem que a produção de cana-de-açúcar a gente também associa a questões relacionadas às migrações no país, a questão dos boia-frias, depois se vocês quiserem a gente fala um pouco mais sobre isso, e a trabalhos análogos à escravidão. Entre 2009 e 2014, se não me engano, 25% dos trabalhadores resgatados de trabalho escravo trabalhavam na produção de cana-de-açúcar. Né? Um dado aí para vocês saberem. Fotinho, trabalho aí dos boia-frias, bem degradante, bem difícil, e uma questão social bem importante também. Energia hidráulica, que é obtida a partir da energia potencial de uma massa de água, ou seja, né, e aí aqui continuando, né, ou seja, é proveniente das forças das águas de um rio ou do mar para geração de energia elétrica. Então, a gente tem a força das águas batendo ali, movimentando a hélices, turbinas, seja lá o que for, gerando energia mecânica, para a partir dessa energia mecânica se gerar energia elétrica. A gente tem aqui, ó, na fotinha da esquerda, um área motriz no Brasil, que é um equipamento que, conforme a subida e a descida das marés, ele vai gerando, esse movimento vai gerando energia, e a partir daí se produz energia elétrica. E o caso das hidrelétricas, onde se represa um rio para que a gente consiga controlar a quantidade de água que passa ali, essa água passe com força suficiente para movimentar essas turbinas e gerar energia elétrica também. A energia elétrica, energia hidráulica a partir de hidrelétricas, elas são muito importantes para a gente pensar em questão de energia no Brasil mesmo. Vamos lá, vamos falar um pouco mais sobre isso. As usinas hidrelétricas, elas são instaladas aí, então, em rios com grande capacidade hídrica, com grande potencial hídrico, através da construção de barragens. Então, a gente constrói uma barragem para segurar a água do rio e ir soltando essas águas conforme a gente precisa que essas águas sejam soltas. Ou então, para essa barragem gerar um grande lago, e aí no caso das grandes hidrelétricas, para ela gerar um grande lago para a gente ter água armazenada o ano inteiro. Para quando tiver estiagem e o nível da água do rio baixar, a gente ainda tem como controlar que vai vir água com força suficiente, porque a gente tem muita água armazenada ali. Já vou mostrar isso um pouco melhor para vocês. As hidrelétricas, elas produzem cerca de 18% da energia do planeta e no Brasil, 95% da energia elétrica nossa é produzida a partir de usinas hidrelétricas. Então, elas são muito importantes para a gente. Tá? A sua instalação demanda a construção de barragens e inundação de grandes áreas para a criação de reservatórios. Aqui era para ter um videozinho sobre a construção de Itaipu. Anexei ele já lá no Classroom para vocês assistirem. É um vídeo do canal Terra Negra, bem legalzinho sobre a construção da usina de Itaipu, que é super importante. Ela, não sei se ela ainda é a maior do Brasil, eu acredito que ainda seja. Vamos ver. Vantagens e desvantagens da energia hidráulica e das hidrelétricas. É uma fonte de energia limpa, porque a gente não está gerando gases aí para a atmosfera. Tem baixo custo operacional e boa taxa de renovação a curto prazo por causa do ciclo hídrico aí, né? A desvantagem. No caso das hidrelétricas, elas causam grandes danos ambientais na instalação, não porque a gente está poluindo, mas porque a gente está modificando a paisagem, tá bom? A gente tem barragem e alagamento, e isso vai gerar impactos ambientais e sociais, modificação da paisagem. Por que que isso é um problema ambiental? Porque a gente tinha uma área ali onde passava só o rio, e aí
teve uma barragem. Primeiro que a barragem impede o fluxo aí de animais que vivem naquele rio, e segundo que essa barragem vai fazer com que a área montante, antes dela, seja toda alagada, e aí a gente tinha um monte de animais e pessoas morando ali, essas pessoas e animais têm que sair dali para não morrer afogado, porque aquela área toda vai acabar sendo alagada para a construção dessa usina hidrelétrica, beleza? A Agatha está perguntando se os aquíferos também podem ser usados para energia. Não para energia hidráulica, né, pela força das águas assim. A gente só, os aquíferos eles são importantes para a geração de energia geotérmica, né? Vai voltando lá na energia geotérmica, aqui, que é onde o calor interior da Terra vai aquecer justamente as águas dos aquíferos para gerar energia. Mas agora para energia geração de energia elétrica direta pela força das águas, não, porque a água fica confinada ali dentro mesmo. Não tem muita movimentação dela, porque ela está dentro da rocha. A gente não consegue movimentar essa água, beleza? Bom, sobre as hidrelétricas, outra desvantagem é que o seu funcionamento está sujeito ao regime de chuvas e a condição do relevo também. Então, a gente tem que ter grandes rios de planície para que as hidrelétricas funcionem, né? Grandes planícies, que são áreas alagáveis, mas também, se for plano demais, não tem força d'água suficiente para gerar essa energia, né? Tipo, a gente não vai conseguir gerar num lago, porque a água fica mais ou menos parada ali. Então, a gente tem que pensar, quando um dia vocês forem lá, grandes engenheiros, né? Para quem quer fazer engenharia, eu sei lá, e for pensar onde que a gente tem que instalar uma usina hidrelétrica, não dá para sair instalando em qualquer lugar. Tem que pensar nisso. Regime de chuvas, chove bastante nessa região? Vai chegar uma época do ano que não vai ter chuva e o rio vai ficar tão seco que não vai dar para gerar energia, vai ter que pensar as características da paisagem que são propícias para isso, né? Essa fotinha aqui é a foto, olha só, de uma igrejinha debaixo d'água. Por que ela está debaixo d'água? Existia uma cidadezinha na beira de um rio. Esse rio foi barrado para gerar uma usina hidrelétrica e a área antes da barragem foi alagada e ela sai alagando tudo mesmo, alagando cidadezinhas e tem várias cidades aí no Brasil que ficaram submersas por causa da criação de barragem. Esse é um exemplo, na época da estiagem, que é quando tem menos chuva e o nível da água baixa, as coisas começam a aparecer. E nesse caso apareceu lá o topo da igreja, a torre da igreja que tinha sido submersa quando esse lago foi inundado para a formação da usina, beleza? E aí eu trouxe essa imagem para vocês verem o caso de Itaipu. Itaipu, eu acho que ela ainda é a maior fonte de energia elétrica do país. Tinha, acho que Belo Monte estava para superar, mas nem sei como é que está isso. Mas enfim, Itaipu é muito importante para a geração de energia e também porque ela tem um caráter político. Itaipu é uma usina hidrelétrica binacional. Ela é metade do Brasil e metade do Paraguai. Ela fica lá no Rio Paraná, na divisa dos dois países, né? Olha aqui, tá vendo? Essa linha aqui, ó, é a divisa entre os dois países, Paraguai e Brasil. Rio Paraná, né? Rio Paraná aqui, ó. Ela fica, então, lá no Rio, entre os dois países, e ela gera energia para os dois. Se não me engano, 100% da energia elétrica do Paraguai provém de Itaipu. Ela consegue abastecer de energia um país inteiro, o Paraguai inteiro. E sobra um pouco para eles ainda venderem para a gente. Então a gente usa a metade da energia de Itaipu, mais um pouquinho que o Paraguai deixou sobrando, e a gente ainda precisa de outras usinas, e isso demonstra qual é o tamanho do nosso país, como o nosso país é grande, né? Uma grande extensão territorial. Enfim, olha aí, o Rio Paraná é esse riozinho aqui, ó. Dá para ver ele aí, né? Fininho. Só que aqui em cima também é Rio Paraná. Só que o rio, ele sempre foi dessa largura aqui, ó, para baixo. Tá vendo aqui, ó, barragem e usina. A barragem tá aqui. O rio sempre foi dessa largura aqui. Quando construíram a barragem, a parte que vem antes, a montante, ela teve que ser alagada. Olha o tamanho do lago.
que gerou. Então, aqui podia ter uma cidade aqui, podia ter outra cidade aqui, do outro lado. E todas elas foram alagadas aí para o represamento do rio e geração da usina de Itaipu, construção da usina de Itaipu, né? Ih, caramba. Peraí, gente, que a bateria tá acabando, eu vou ter que pegar o carregador. Peraí. Pronto, deu tempo. E aí? Deixa eu ver. Acho que está carregando. Pronto, agora sim. Beleza. Desculpa aí, eu tinha esquecido totalmente de colocar para carregar. Problemas aí da aula online, né? Na aula na pandemia. Enfim, olha aí o tamanho desse lago que foi gerado pelo barramento desse rio, né? E isso é muito comum. A represa Guarapiranga e a represa Billings, aqui em São Paulo, elas também foram formadas pelo represamento de rios. No caso da Guarapiranga, do rio Guarapiranga. No caso da represa Billings, eu acho que do Rio Grande. Enfim, depois vocês olhem na imagem de satélite, o mapa da cidade de São Paulo, vocês vão ver na Zona Sul essas duas grandes represas. É a mesma lógica. Um rio foi barrado e gerou-se esse lago gigantesco. Marquei aqui ó, o município vizinho, Santa Terezinha de Itaipu. Olha o tamanho do município e olha o tamanho do lago. Ele cabe dentro desse lago tranquilamente. E quando a gente fala de impactos sociais gerados pelas usinas hidrelétricas, é disso que a gente está falando. De cidades inteiras que têm que ser remanejadas, que a população tem que sair, migrar e procurar outro lugar para morar. Né? São indenizadas, claro, mas tem que procurar outro lugar para morar por causa da construção da usina que vai alagar tudo que elas conheciam ali. Beleza? Foz do Iguaçu, aqui, cidade de Foz do Iguaçu. Desse lado de cá já é Paraná. Tá bom? Bom, e aí, o principal tipo de energia gerada em cada estado do Brasil. Como a gente viu, 95% da energia do Brasil é proveniente de usinas hidrelétricas, mas não somente. A gente também tem outros tipos de energia elétrica sendo gerados aí no Brasil. Em alguns países, em alguns estados, elas acabam se destacando mais do que a energia hidrelétrica em si. Então, a gente tem aqui ó, a maioria dos estados com a energia hidrelétrica sendo o principal tipo de energia gerada. Mas aqui, ó, na Bahia, no Piauí, no Rio Grande do Norte, a gente tem como principal energia eólica, ou seja, as fontes eólicas têm uma porcentagem maior de produção de energia do que a própria energia hidrelétrica. E faz sentido, né, se a gente pensar não só aqui no caso da Bahia, Piauí e Rio Grande do Norte, mas também os outros estados aqui do Nordeste que têm como energia térmica a principal fonte. Faz sentido a gente pensar que é assim, porque são áreas onde a gente tem o semiárido mesmo, a gente tem menos rios, a gente tem poucos rios com grande potencial hídrico a ponto de gerar energia elétrica, né? Então faz sentido que não seja o principal tipo de energia gerado ali. Mas ainda assim a gente tem alguns pontos pequenas usinas hidrelétricas e a gente também tem, por exemplo, a usina hidrelétrica de Sobradinho, que deu origem à música que eu até coloquei para vocês ouvirem também, vai junto com o material para vocês no curso. A música que ela o sertão vai virar mar, não dói no coração, quem sabe algum dia o mar também vira esse sertão. Vocês já ouviram? Os pais de vocês ouviram? Enfim, eu ouvia muito minha mãe ouvindo essa música. E é justamente disso, falar, o sertão vai virar mar, por quê? Vai ser alagado para a construção de uma usina hidrelétrica no Rio São Francisco, beleza? A música fala disso, eu coloquei a música lá para você, tem umas imagens no vídeo e tal. Mas aí o Amazonas, que tem tanta usina, tem um rio tão grande, o Rio Amazonas, e ainda assim não tem como energia predominante a hidrelétrica,
E aí vem questões também aí geográficas que explicam isso. Por exemplo, esse mapinha do Brasil menorzinho aqui do lado, ele fala das linhas de transmissão. Esse é o Sistema Interligado Nacional, que são linhas de energia que vão ligando um estado a outro e compensando, levando energia de um lugar para o outro. Quando um lugar está gerando menos energia, é compensado pela energia de um outro lugar. E assim, por exemplo, a energia de Itaipu consegue chegar em vários outros lugares. Olhem como tem um buraco aqui, ó, na região do Amazonas. Alguém consegue imaginar, chutar, apesar de estar escrito aqui? Deixa eu ver. Fala aqui que Roraima é o único estado que não está interligado ao sistema e recebe energia da Venezuela, gás, né? Principalmente gás aí vindo dos gasodutos para gerar energia térmica em alguns dos nossos estados do norte do Brasil. No Amazonas também, né? Energia térmica aí sendo gerada no Amazonas, parte dela proveniente de gás vindo da Venezuela e de outros países aí da América do Sul. Vocês conseguem imaginar por que tem esse buraco aqui? Por que essas linhas de transmissão não vão para o norte, para lá? Por que elas não vão para o norte do Amazonas? Alguém quer arriscar? Não? Então fala então. Então, porque não tem gente lá para ter energia, difícil acesso, sim, tudo isso, mas beleza. Não tem gente suficiente lá para ter energia, não precisa levar tanta energia para lá. Não, mas ainda assim a gente tem alguma, apesar de a gente ter uma grande área de floresta, tem a questão da, podia ser a questão da proteção ambiental, mas na verdade não é bem isso. Tem mais a ver com o que a Júlia falou de difícil acesso. O que dificulta esse difícil acesso? Além da própria floresta ser um impeditivo para que essas linhas de transmissões sejam construídas, e essas linhas de transmissões são aquelas torres de alta tensão gigantescas que a gente vê cruzando a cidade aí, com vários fios passando bem altos. Além da própria floresta ser impeditivo para a instalação dessas torres, a gente também tem um rio. Elas não conseguem atravessar o rio. Então, por isso que no norte do rio Amazonas, né, da margem esquerda do rio Amazonas para norte, sentido norte do Brasil, a gente não tem essas redes porque não consegue se atravessar o rio. O rio é uma barreira quase intransponível aí para essas redes de energia elétrica, beleza? E aí, como eu coloquei na caixinha aqui, numa análise mais atenta, é possível associar a matriz energética de cada região com a própria paisagem da mesma, que é o que eu falei aqui, por exemplo, sobre o semiárido, e a gente tem rios de planície na maioria das outras regiões aí do Brasil. Onde é gerada a energia e quanto e de que tipo, esse mapa é para mostrar justamente, olha quanto hidrelétrica, tudo que é bolinha azul é hidrelétrica. E o tamanho da bolinha representa qual que é a quantidade de energia elétrica que é gerada. Esse mapa, se não me engano, é do ano passado, por isso que eu falei que eu não tenho certeza quanto a Belo Monte, mas olha só, Itaipu é a maior bolinha nossa aqui. Parte dela é brasileira. Aliás, acho que aqui está representada a parte brasileira, não entendi direito, mas enfim. E a gente tem Belo Monte aqui, ó, que ela ainda está em processo de finalização, né? Não foi 100% entregue, e quando estiver operando com 100% da capacidade, será a maior do Brasil e a terceira maior do mundo. A maior do mundo atualmente fica na China. E destaque aqui para a usina de Tucuruí, que ela foi criada ali no Pará, basicamente para gerar energia para mineração em Carajás. Né? A gente falou na aula passada sobre mineração, viu que Carajás é um grande polo minerário aqui no Brasil, Carajás lá no Pará, e essa usina de Tucuruí, ela foi construída para esse fim, para gerar energia para atividade mineradora, beleza? Aí a gente tem aqui as bolinhas vermelhas, são as termoelétricas, mas a gente tem bastante bolinha verde, que é eólica, aqui no Nordeste, um pouquinho aqui no Sul, e Angra 1 e 2, que são as duas usinas no município de Angra dos Reis, no sul do Rio de Janeiro, que gera energia nuclear ali. Olha como a gente só tem duas usinas, elas nem são tão grandes, mas olha o tamanho da bolinha delas. Elas conseguem gerar mais energia
do que a grande maioria das usinas termoelétricas. Beleza? E aí um pouquinho sobre fontes de energia utilizadas no mundo. Esse mapinha para mostrar aí. A gente olha só, o Brasil tá azulzinho porque aqui prevalece a hidrelétrica, assim como no Canadá e assim como em vários outros países aqui da América do Sul e do sul da África. Mas a gente tem alguns países onde predomina gás natural, carvão, como nos Estados Unidos, na China, na Índia, na Austrália, petróleo predominando em alguns países, especialmente aqui mais para o lado do Oriente Médio, e a gente ainda tem países onde predomina energia nuclear. São esses roxinhos aqui, ó, lá na Europa. Ainda tem muita energia nuclear sendo gerada aí. E energia renovável, destaque aqui para a Península Ibérica, Espanha e Portugal. Aquela imagem que eu mostrei para vocês dos campos eólicos é justamente na Espanha. Eles realmente são bem fortes aí nessa questão de geração de energia eólica. Esses são gráficos só para mostrar aí essa diferenciação, né, das fontes de energia. Olha como o azulzinho, que é a hidrelétrica, predomina aqui no Brasil. E olha aqui no caso da Rússia, como tem, mas tem pouco, e gás natural predomina. Estados Unidos predominando o carvão, apesar deles também terem hidrelétrica, nuclear e todas as outras, né? E carvão predominando aqui na China também, apesar deles terem a maior hidrelétrica do planeta. E aí eu queria trazer para vocês só essa discussãozinha de recursos, para a gente falar. Na verdade, não vamos falar, porque já acabou o tempo da aula e eu falei demais para variar, mas seria para se pensar justamente, essa charge seria para vocês refletirem um pouco sobre a questão das matrizes renováveis e não renováveis. Eu sei que o Lucas também falou com vocês sobre isso, né? E aí fica essa charge porque eu acho ela bem legal, né? O pessoal olhando aí, ó, para as energias fósseis, que são representadas por dinossauros, porque além de ser uma coisa antiga e ultrapassada, é fóssil, né? Fóssil em todos os sentidos, digamos assim. E a energia alternativa aqui representada por esse campo eólico bonitinho aqui. E uma outra charge, para depois vocês pensarem a respeito e refletirem também, que é a construção de uma barragem. Algumas pessoas ali, ó, precisando de água, e o rio foi barrado, e aí como é que faz? E aí chamando a atenção para vocês também do movimento dos atingidos por barragem. É um movimento social bem forte, bem importante. Surgiu no sul do país, mas eles já se ampliaram para o Brasil inteiro, que é justamente para amparar essas pessoas que são atingidas por barragem. A barragem chegou e mudou toda a vida daquelas pessoas. Ou elas tiveram que ser remanejadas, ou então seus recursos ficaram limitados. Porque quando você tem uma barragem, você tem um impacto gigante na produção de peixes, na produção de vida ali daquele rio. Então, pode afetar comunidades de pescadores, comunidades ribeirinhas. A vazão da água muda muito quando a gente tem a construção de uma barragem. Para quem está a jusante, ou seja, depois da barragem, né? O fluxo de água muda, a quantidade de peixes muda, toda a dinâmica muda. Para quem está antes da barragem, pode ser impactado pelo alagamento. Enfim, essa charge vem para demonstrar como a vida de algumas pessoas podem ser impactadas, enquanto tem outros lucrando com isso. E toda essa questão mesmo da água como recurso, né? A privatização da água, a privatização da paisagem. Eu gostaria que vocês pensassem um pouco mais sobre isso. A água é um tema bem bacana. E aí, musiquinha para vocês ouvirem, Sobradinho, Angra dos Reis, do Legião Urbana, mas eu tô colocando um videozinho delas duas lá no Classroom para vocês ouvirem, cantarem, dançarem, levarem para os próximos churrascos de família quando acabar a pandemia, tá bom? A Júlia perguntou se é por isso que a China está entre as mais poluentes. Sim, porque a principal fonte de energia deles é carvão. Né? Por isso que, assim como a Londres foi super poluída durante a Revolução Industrial por causa do carvão, a China tem esse problema de poluição ambiental porque a principal fonte de energia deles é o carvão, ainda também. Beleza, gente? É isso. Reflitam aí sobre
essas charges. Se vocês quiserem escrever sobre isso e me mandarem, eu vou ler com o maior prazer e a gente vai discutindo também. E o que eu tinha para falar hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, apesar do meu surto aí com esses insetos estranhos que estão aparecendo na minha casa. Ai, que bom. Espero ter complementado o que o Lucas falou, sem ter sido muito repetitiva, e também que tenha dado para vocês relembrarem toda a aula dele sobre esse assunto. Beleza? Então, gente, é isso. Beijos. Até semana que vem. Bons estudos para vocês. Bom fim de semana. Mandem dúvidas sempre que tiverem, tá bom?